Não aparecer. Vou ver de novo. Dei até um tempo para ver o que ia acontecer. Agora entrou. Agora eu fui notificada, mas se eu vou na sua linha do tempo, ainda está rodando a mitologia Grécia Antiga. Mas entrou como notificação, então está rodando. Isso não entende isso, não. É. Bom, só tem você, eu acho, né? Também nem sei se é só você. Então vamos fazer o segundo tópico da Grécia Antiga. Né? Você nem apareceu ainda aí, sabia? Eu estou escrevendo agora. Vou aparecer agora. Tem 5 pessoas. Ah, tem? Então tá bom. Vamos lá. Então vamos para esse tópico de hoje, né? Que é a origem do universo. Mas lá da Grécia Antiga, né? Gaia, né? Que você falou. Que é o primeiro. Que é o primeiro? Gaia deu à luz a Urano, seu igual. Essa é uma confusão que eles fazem, essa mitologia aqui. Mas é o que está na boca do povo aí. Quando você souber, vocês vão ver que está isso aí. Mas é uma confusão danada. Entendeu? Esse negócio da criação do mundo, no fundo, é a criação pela Mãe Terra. Tá? As fontes disso aí, por exemplo, é a Teogonia de Hesíodo, 700 a.C., as Argonáuticas, Apólio de Rhodes, que foi 250 a.C., História Natural do Plínio Velho, 79 depois de Cristo, e a Biblioteca Pseudo Apolodoro, né? Foi 100 depois de Cristo. Bom, o cenário é o seguinte, para dar uma ideia, né? O caos, um vácuo vasto e infinitamente escuro na origem do universo. Principais figuras, hein? Vai ser a Gaia, a deusa mãe terra, primordial e personificação do mundo concreto. Urano é o deus do céu e é o filho de Gaia, espontaneamente concebido, porque a gente não sabe nem quem foi o pai dele, tá certo? Especialmente concebido. Mais tarde ele foi pai dos titãs, dos hecatônquiros, dos cíclopes, das erinias, de Afrodite e de muitos outros deuses e deusas. É Urano. Gaia Urano um montão. E sabe como é que era? Era Urano com a mãe dele, com a Gaia, que dava esses filhos todos. Olha a questão do incesto aí que foi falada. E o Cronos, né? Por que Cronos foi importante entre esses milhões de gente aí? Porque Cronos foi o titã que castrou o pai, que é o Urano, né? Que era também associado à colheita. Desse sangue que foi derramado por aí, cara, e gerou filhos para o um negócio assim, né? Bom, sobre Hesíodo e sua teogonia, o que a gente pode dizer é o seguinte: esse poeta chamado Hesíodo da Grécia Antiga, pode muito bem ser um mito, pois não há evidência de que tenha de fato existido. As obras a ele atribuídas, poesias diversas, datadas do século VIII a VII a.C., pode ter sido apenas convenientemente reunidas, né? Dentre elas inclui-se uma miscelânea de poemas contendo desde breves narrativas até genealogias que registram a ancestralidade heróica das famílias importantes. É inegável sua relevância para o estudo pregresso das tradições e a descoberta das origens. Os poemas genealógicos falam dos primórdios dos humanos, enquanto o foco da teogonia, a obra mais famosa de Hesíodo, é o nascimento dos deuses, sendo a fonte de muito do que conhecemos sobre os mitos gregos. Hesíodo não era a única autoridade existente. Outros pensadores e escritores de orientação mais místicas criaram uma tradição alternativa, né? Órfica, né? Construída em torno do mito de Orfeu, o trovador e músico. Entretanto, em geral, e por bem mais de 2000 anos, hoje, é a versão dos acontecimentos míticos atribuída a Hesíodo que tem prevalecido.
Tudo bem? É, Eu vou dar logo o primeiro, que é uma coisa complicada. Vocês não vão guardar esse nome todo, mas é assim, quer ver? Gaia, Mãe Terra, deu origem a Urano, Deus do céu, Urano é filho de Gaia. filho de Gaia. Pai dele, desconhecido, né? Foi uma coisa assim, não precisou nem acho que nem de pai. Depois, Urano se juntando com Gaia, produziu, Incesto. olha, pelo menos 12, 12 assim, no nível mais alto, né? Depois a gente pode botar o nome desse pessoal, né? Se é Titã, entendeu? Olha só, você tem Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Jápeto e Cronos. Tudo homem. Do outro lado, as mulheres. As outras seis, né? Do outro lado. Teia, Reia, Mnemosine, Tete, Febe, Temis. Dessas aqui, uma série, não vou nem poder dizer, porque às vezes pode acontecer o seguinte: uma tia com Urano com uma das filhas, ou então aí já vira uma tia com um sobrinho, olha, vai fazendo esse rolo todo. Aí vai dar aqui embaixo, olha, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Tudo bem? Dei de passagem assim para você. Fica ligado, hein? Olha só. No princípio, era o caos. Um espaço aberto no vazio, um abismo infinitamente profundo, escuro e silencioso. Imaginou isso? Esse era o princípio. Em sua visão da origem do universo, descrita na Teogonia, o poeta grego Hesíodo viu a criação como a imposição de uma realidade positiva sobre essa negatividade e ausência. O que vai ser criado a partir daí vai ser uma positividade diante dessa negatividade e ausência existente em tudo. Né? O fundamental para essa realidade era a capacidade de mudar. A nulidade do caos, né, poderia ter prosseguido para sempre, não poderia? Era o caos que continuou o caos a vida toda. Inalterada, mas a existência, uma vez criada, trouxe consigo ciclos intermináveis. O início e o fim das estações, por exemplo. Olha quantos ciclos intermináveis. As gerações dos humanos, o nascimento, a morte. Né? Tais ciclos eram acionados pela criação da divisão original entre noite e dia. O tempo agora era mensurável e significativo. Então, nós vamos falar aí de alguns pontos. Né? O primeiro ponto é a Mãe Terra. Né? Vou falar, são 5 pontos. Né? Vou falar sobre a Mãe Terra. Gaia, a primeira deusa grega, era a Terra. Em sua forma mineral. Olha qual é a forma da Terra, né? Mineral. As rochas, os solos, as montanhas e as planícies. Do estado sólido e aparentemente inerte, ela se tornou vibrante com potencial para uma nova vida. A primeira manifestação dessa nova vitalidade foi Urano, Deus do céu, espontaneamente concebido dentro do útero da grande mãe, Terra Gaia. Quer dizer, o solo, ela não é a Terra, então você tem que imaginar isso, é aquele solo. Tá? Por isso, às vezes, muitas vezes, a pessoa entende gravidez como uma coisa relacionada com, né, do útero da grande mãe Terra, com quem depois viria a ter filhos. Embora sendo filho de Gaia, Urano era seu guia. Segundo Hesíodo, Gaia concebeu Urano especificamente para ser coberta por ele. Mesmo ante a constatação desse fato, o céu fica sobre a Terra.
Acrescenta-se aí algo mais do que uma insinuação de sexualidade ao relacionamento entre o céu e a terra. Na vida real, os gregos sentiam-se tão horrorizados com a ideia do incesto quanto nós. A função do incesto em sua mitologia parece ter sido a de mostrar que todos os diferentes aspectos da existência são bastante conflitantes, ainda que intimamente ligados. Então está passando essa ideia. O céu não estava apenas posicionando acima da terra. Associavam-se a ela de forma dinâmica e essencialmente criativa, assim como o dia fazia com a noite, a escuridão com a luz e a morte com a vida. Um outro ponto é sobre o parentesco e conflito. Ainda que fossem criativas, essas associações lançavam os princípios contrários numa luta interminável pela supremacia. A descrição de Hesíodo das relações sexuais primordiais era essencialmente violenta. As forças masculinas e femininas como complementares, mas também competitivas. Tal descrição estava longe de uma visão idealizada do mundo, e a de Urano ainda era mais pungente, né, porque ele era o patriarca, né, despótico, não toleraria nenhum rival, nem mesmo os próprios filhos. O ciúme de Urano em relação aos filhos e filhas era tanto que a cada nascimento, sabe o que ele fazia? Urano levava eles escondidos e escondia eles em algum lugar recôndito da Terra, que era o lugar que tinha. Enfiava ele dentro de um buraco dele qualquer. Né? Que era o corpo, no fundo, de sua mulher. Certo? E daí era terra. Então, assim como nascia dela, ele jogava para dentro dela de novo. Não queria que ele ficasse, não queria ter concorrente. Né? Fazer isso para consolidar sua propriedade de Gaia, cuja atenção sexual deveria estar inteira e eternamente disponível para ele. Ele, Urano. Assim não era permitido que sua prole viesse à luz do dia. Um após outro, o recém-nascido eram despachados para as profundezas subterrâneas. Primeiro vieram os 12 titãs, aqueles que eu falei para você. Aquelas mulheres, 6 mulheres e 6 homens. Quais são? As irmãs, só para tentar gravar. Teia, Minomi, Zine, Febe, Temis, Tétis e Reia. E os irmãos Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Japeto e Cronos. Eu falei os Zeus aqui? Tem os Zeus ainda. Tem. Já falei, né? Ao nascer cada um deles... Não, o Zeus está lá embaixo. Não é Titã. Ao nascer cada um deles era alojado em alguma fenda ou reentrância da terra e deixado ali. Após os titãs vieram os 3 irmãos gigantes. Quais são esses irmãos gigantes? Os cíclopes, cada um com seu único olho no meio da testa. Como os demais, ao nascer estavam fadados a ser enterrados no coração da terra. Depois vieram 3 outros gigantes, de força ainda maior, os hecatônquiros, cujo nome em grego significa os de 100 mãos. Dizia-se que cada um deles tinha 50 cabeças, tornando-se descomunais. Eles também foram encarcerados por ano nas profundezas da terra. Um terceiro ponto, né, seria a questão do primogênito. Gaia, a Mãe Terra, sentia-se fisicamente sobrecarregada pelo número de recém-nascidos, literalmente forçados de volta para dentro dela. Nascia, jogava para dentro dela de novo. E também demasiado transtornada pelas tentativas de lhe tirar os filhos. Por fim, ela se rebelou e recorreu à ajuda de seus filhos homens. Em segredo, fez uma foice de diamante, segundo a lenda, um mineral indestrutível, e a deu a Cronos, que era o Titã. Quando Urano se estendeu sobre ela, tentando forçá-la ao ato sexual,
Cronos saltou de seu esconderijo para ajudar a mãe, empunhando a foice de um só golpe, cortou o órgão genital do pai. Aquele foi o pior dos pesadelos patriarcais. Além de suplantado pelo filho, Urano, viu-se castrado por ele, com a conivência da esposa. Mesmo assim, sua potência não fora totalmente perdida. Olha só. O respingo de sangue e sêmen saídos da corte espalharam vida espiritual onde quer que caíssem, fazendo brotar uma vasta variedade de ninfas e gigantes recém-nascidos, bons e maus. As Erinhas, 3 irmãs perversas, hoje mais conhecidos como Fúrias, eram espíritos raivosos e vingativos. Já Afrodite era uma divindade bem diferente. A mais bela das deusas, nasceu dos respingos da ferida que foram parar no oceano. Ela emergiu das ondas, trazendo consigo todos os prazeres do amor erótico. Bom, o penúltimo ponto é falando sobre titãs para todos os gostos. Quando Cronos, enfim, libertou seus irmãos e irmãs do cativeiro dentro da Terra, os titãs exerceram uma dupla função mítica. Primeiro, eles eram personalidades vivas que respiravam, amavam e lutavam. Cada uma delas simbolizava um aspecto diferente da existência e, portanto, coletivamente representava uma forma de ordenar o mundo. Olha só, cada um com a sua missãozinha. A filha mais velha, a Mnemosyne, por exemplo, representava a faculdade de memória e tudo o que isso envolvia em termos de história, cultura e legado. Mais tarde, depois de se deitar com a sobrinha, com o sobrinho Zeus, olha só, a Mnemosyne foi deitar com o sobrinho Zeus. Ela daria à luz as 9 musas, protetoras divinas do estudo científico e histórico da poesia e das artes cênicas. Tétis, que se casou com um irmão, que é o Oceano, chegou a lhe dar 3.000 filhos. Nossa. Todos deuses rios. E muitas filhas, as Oceanídeas, que eram ninfas das nascentes dos rios, lagos e mares. A irmã mais nova, Teia, também fez de um irmão, Hiperião, seu marido. Com ele teve Hélio, o Sol, e Eos, a deusa da aurora. Hélio e Eos tinham uma irmã, Selene, uma deusa da lua, embora sua tia Febre, uma das irmã de Tétis, Mnemosyne e Teia também fosse uma divindade lunar. Bom, você está entendendo o seguinte, eu vou simplificar essa história. Você tem que entender o seguinte, pensa, o que as pessoas olhavam? As pessoas chegavam, você pensa assim, eles olham o que eles veem. Eles veem solo, né? Veem montanha, veem uma opção de coisa assim. Né? Daqui a pouco olha para o céu que ele vê aquele monte de estrela, aquelas coisas todas, não é isso? Daqui a pouco vê aquele rio, aquelas coisas. Eles começam a ter que querer explicar isso. Então como é que nasceu isso tudo? Olha como é a origem desse universo todo. Então eles começam a explicar assim com essa suruba, né? Essa suruba de deuses, para baixo, titãs e mais. Isso é essa encrenca toda. É claro que ninguém vai decorar esse negócio todo aqui, mas eu até vou falar um pouco para cima, porque isso é muita coisa. É um com o outro. É uma confusão só. Aí vê o Sol, aí dá uma justificativa para o Sol, dá para a Lua. Bom, então eu vou falar sobre o último ponto, que é o patriarca parricida. Os artistas da Grécia Antiga invariavelmente representavam Cronos carregando uma foice que simbolizava o ataque ao pai. A foice também adquiriu conotações mais corriqueiras e práticas. Cronos passou a ser visto como o supremo garantidor de uma colheita bem-sucedida. Ele passou a ser visto assim. Né? A conexão entre essas duas funções, a ideia de que uma geração teria de ser efetivamente destruída para que seus sucessores
e prosperasse, cedo se incorporou à consciência grega. Ao matar o pai, Cronos o substituiu como chefe de família, casou-se então com a irmã Réia e começou a gerar filhos. De forma bem semelhante ao pai, ele logo confrontaria a ideia de que a vida humana só pode avançar por meio da luta intergeracional. É um tema que perpassa a tradição mitológica grega e costuma ser mais notadamente associado à história do rei Édipo. Então você vê. Na próxima vez, o que a gente já vai ver? O primeiro tópico que a gente vai ver vai ser, Réia, que a gente acabou de falar, enfaixou uma pedra e a deu a Cronos. Aí você já sabe que Cronos teve ligação com Réia. Dois irmãos, né? Dois irmãos, dois titãs, tá certo? Deu essa pedra para que ele engolisse. E daí dá origem aqui aos deuses olímpicos. Tá entendendo? Daqui a pouco já está no Pantenon, daqui a pouco. É assim que vai cuidando de cada parte, né? E aí o outro tópico, isso aqui vai falar muita coisa, outro tópico vai ser a guerra entre deuses e titãs. A Luz Divina falou quase que a mesma coisa que eu falei aqui. É uma suruba poética. Sem sombra de dúvida, é isso mesmo. Não tem... Mas é assim que deve ser esquisitão, né? Porque olha só, quer ver? Se vocês estiverem reparando, eles estão falando da criação do universo, sabe com o quê? Repara só. Porque Deus criou tudo, né? Tudo bem. Mas agora como é que eles começam a pensar? A única coisa que eles têm certeza que eles são criadores é tendo filhos, não é? Então eles começam a fazer uma imagem a partir da criação. Você vê, criação, um irmão com a irmã, ou com a mãe, ou com não sei quem, incesto, ou lá o que seja. Então, através dessa criação, eles ficam explicando como as coisas foram construídas. Tá certo? É claro que sempre vai ser assim, quer dizer, eu vejo por filme, eu vejo por música. Às vezes você, assim, pô, mas o cara está fazendo uma coisa tão banal. Sim, mas para aquela época era uma coisa assim estrondosa. Eu falei uma vez do filme, hoje você tem uma capacidade de fazer, de você, vamos dizer, fazer com que você estivesse lá dentro da tela, né? Uhum. Eu me lembro que, olha só, ele deve fazer há mais de 50 anos atrás, eu acho, por aí. Eu fui a São Paulo para ver, eu nem me lembro mais como é que chamava, acho que não sei se era 3D, não. Eu não sei se era a palavra que eles usavam. Eu fui lá, sentei, rapaz, sabe o que aconteceu? Era um filme assim, o camarada estava num bonde e de repente o bonde perdeu o controle. Então a coisa começava, aí o bonde, vem, e você ali, você sentia exatamente aquela situação toda. Você estava lá dentro, você estava desgovernado, que nem queriam os caras lá dentro, entendeu? Agora, eu me lembro que passou isso aí e ninguém ficou mais botando negócio de 3D. Não sei nem qual foi a razão. Não sei o que não deu certo e tal. E depois, agora, o pessoal tem muito mais efeitos especiais, né? Mas antes disso, eu falei já num filme desse, que o camarada, o que é que fez? Ele, na filmagem, ele com o personagem, ele apontou, não me lembro se era um revólver, o que era. Ele apontou para a tela. Não tem nada, não tem efeito 3D nenhum. Mas naquela ocasião você pensa o que representava isso. Então, quando eu estou botando esses filmes à vez, ou as músicas mesmo, o pessoal diz, não tem uma coisa melhorzinha. Não, mas é que ela foi algo que
ela trouxe uma novidade, entendeu? Então, não estou muitas vezes analisando pela beleza, não. A não ser que a novidade seja a beleza da coisa. Seja uma harmonia fabulosa, alguma coisa assim. Mas quando não é, por exemplo, eu vou botar muito contragosto das músicas modernas. Isso é uma chateação para mim, eu não aguento isso, porque foi mais ou menos coincidindo com a época de Freud, de abrindo o subconsciente, né? Abrindo o inconsciente. Aí as pessoas resolveram fazer tudo. Porque não, nós temos que acabar com essa tonalidade da música, nós temos que acabar. Aí não vamos mais imitar nada, a natureza, nem pessoas. Aí da onde está surgindo as coisas? Na coisa criativa, sai lá de dentro. Aí tu joga. Aí tu pega uma mão qualquer sua, cheia, suja de tinta e começa a botar. Ou você atira, ou você arruma uma máquina para atirar ou então você pega, sei lá, já botaram até elefante para pintar, né? Você faz da música a mesma coisa também. O que vocês estão fazendo agora? Você começa a despertar os sons de coisas. Você joga um prato no chão. Não, é isso que começa a fazer, cara. É isso que é a música moderna. Aí você vai dizer, mas tem outras coisas lá dentro? Tem. Mas as coisas que tem lá dentro não é moderna, é coisa da antiga. Entendeu? Nós já estamos desviando para outro assunto, né? Então, o Salles que está falando da arte terapia, né? Falou. Quando ela fez curso de Estação do arte-terapia. ano, estações do ano é uma coisa que é isso mesmo. Logo no início eu falei sobre essa questão das mudanças, né? Dos ciclos. Não é só da agricultura, não. Né? Os ciclos das estações do ano, isso é muito importante. Você pensa quem está vivendo lá, daqui a pouco começa a mudar o clima. Né? É uma coisa importantíssima isso. Né? Bom, a arte terapia já juntaria a arte com a medicina, né? Suruba soética e tal, tudo bem. Bom, eu vou encerrar aqui, porque também eu tenho medo que a minha voz, eu estou poupando ela um pouco. Né? Amanhã eu vou fazer, eu já falei para as pessoas, vou lembrar de novo, vai ser duas sobre a realidade, né? Eu já fiz três, faço duas amanhã, uma às 4, outra às 4h30, e depois na segunda-feira, né, às 19 horas, 7 horas da noite, eu encerro sobre a questão da realidade. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira, eu fiz isso tudo, né? Porque na terça eu vou gravar muitos. Então a voz vai para o brejo mesmo. Então na segunda-feira, além de dar um encerramento sobre a realidade, eu vou falar sobre, assim como eu fiz hoje a mitologia, né? E eu fiz, a outra foi a ciência, e a outra foi filosofia, a outra foi religião, a outra foi Bíblia. Agora para frente, a próxima que eu vou fazer vai ser a história. Vai ser na segunda-feira. Né? Devo fazer filosofia algum dia desse? Mas você já não fez? Já fiz, mas acontece que eu perdi. Eu deletei aí, e aí eu perdi. Então vou fazer num dia desse, talvez quando tiver música, que aí eu não gravo nada, né? Talvez faça lá para quarta ou quinta-feira. Tá bom? Então até amanhã, não perco, hein? Cadê a dona Natasha? A Natasha desapareceu de novo. Natasha é minha filha, pra vocês não saberem. Ela está lá nos Estados Unidos, né? Vive lá. De vez em quando ela entra, se perde aí. Acho que ela fica perdida. Não sabe mais nada. Tá bom. Até amanhã, se Deus quiser. Ai, meu Deus.